Bom dia a todos. Reiniciamos o nosso estudo de Chesterton, pensamentos, para que enriqueçamos conteúdos de filosofia. Nós terminamos na última vez este ponto que ele trata do maníaco. Concluiu dizendo a lua é absolutamente razoável. A lua é a mãe dos lunáticos e deu a todos o seu nome. Quer dizer, para pessoas que vivem no mundo da lua. Muito bem. E passamos para o suicídio do pensamento. Quer dizer, a morte, a negação do pensamento. Ele falou de quem é saudável no seu pensamento. O homem comum é sadio, porque sempre foi místico. Cuidou mais da verdade do que da coerência. Sempre acreditou no destino, mas também no livre-arbítrio. Quer dizer, a sorte e a liberdade de escolher. Ora, a sorte existe. Interessante da gente lembrar o que se conta de Napoleão Bonaparte, que constantemente tinha lá o seu ministro que vinha em tempo de guerra, pois ele viveu sempre em guerra, apresentar nomes de alguns dos militares que deveriam ser promovidos a generais, para serem comandantes. Então, certa vez lhe apresentaram, e ele tinha que escolher entre aquelas pessoas para promoção. Então ele perguntou para o ministro que eles sejam bem preparados. Vocês já me apresentaram isto. Agora eu quero saber um pouco mais. Qual deles tem sorte? Diz, porque eu não quero só quem é preparado, mas quem também tem sorte. Diz, a escolha e também esta característica da sorte de cada um. A sorte existe. Bom, se não existisse, não teria quem recebesse prêmios. Pouca gente. A escolha está na nossa mão. Mas tem certas coisas na nossa vida que não dependem da nossa escolha. Acontece. E se acontece, aproveitemos. Não? As expressões da rua não são apenas convincentes, mas até sutis, diz ele. Não há verdade mais sutil do que a expressão do dia a dia referindo-se a alguém que tem o coração no lugar certo. Quer dizer que uma pessoa é capaz de entender as coisas, tem o coração no lugar certo. É capaz de viver o seu sentimento e viver a sua convicção. Não tem o coração na cabeça e a cabeça no coração? Quem raciocina com o coração se perde. Não é possível. Quem tem o coração no lugar certo, este há de ter compreensão e profundidade nas coisas. Tem um coração heroicamente grande e generoso. Mas não o coração no lugar certo? Isso vale para a sociedade típica do nosso tempo, que não raciocina com o cérebro, mas muda, é capaz de querer distinguir as coisas pelos sentimentos e se perdem. Quando um sistema religioso é estilhaçado, e ele cita, por exemplo, na Reforma, não são apenas os vícios que são liberados. Vícios são de fato liberados,
circulam, causam danos. Mas as virtudes são também liberadas. E as virtudes circulam muito mais loucamente e causam um dano mais terrível. Então vamos pensar, para colocar o coração no lugar certo. Quanta gente religiosa, tão virtuosa, que se torna demoníaca. Vamos dizer, eu me lembro de uma religiosa que orientava a missa das crianças, numa paróquia que não é a Santa Rita de Cássia. E as crianças sentadinhas, e o banco era até um pouco mais alto do que as pernas. Então, como sempre, a criançada ficava balançando as pernas. E a religiosa vinha e dizia, para, porque não é para fazer isto. Tem que ficar quietinho. Olha a virtude perniciosa, que não reconhece a humanidade da criança. Certo? Por isso que quando lidamos com as pessoas, devemos olhar muito bem a situação de cada um e as expressões de cada um, para que acompanhemos com o coração no lugar certo. Quem tem o coração no lugar certo, na hora da alegria, é alegre. Quem não tem, na hora da alegria, chora e emburrado se dirige para o canto e vive mal. Tão virtuoso que não é capaz de ter alegria. Ora que a virtude é capaz de trazer muito mal. A virtude mal vista, mal entendida, sem dúvida nenhuma, que nunca vai ser virtude, mas é apresentada como se fosse virtude. A pessoa é tão pudica que quer impedir os filhos de namorar. Mas como é possível que a pessoa não amadureça para a vida humana? Não tanta pudicice assim. Isso não é virtude. Alguns cientistas se ocupam com a verdade, e a verdade deles é impiedosa. Alguns humanitários se preocupam apenas com a piedade. A piedade deles é falsa. Por exemplo, ele vai citar um autor, Blatchford. Ataca o cristianismo porque ele está louco. Se fixa numa única virtude, meramente mística, quase irracional, da caridade. Tão caridoso que se torna desumano. É possível? É. Quando não se leva em conta a pessoa humana. E a pessoa humana tem que ser levada em conta. Tão justo que é capaz de dizer: os pobres, por viverem tão mal, são santos. Os ricos, por terem coisas, são ímpios. Quer dizer, onde está a humanidade? Como a pessoa se torna incapaz de ter um critério verdadeiramente racional, cabeça no lugar e coração no lugar? Não é porque eu me frustro diante do bem que eu não tenho, que quem tem se torne diabólico diante de mim? Que compreensão da vida é esta? Quem tem o coração no lugar, esse de fato é uma pessoa boa. Pois faça a pergunta. Agir com a razão ou com o coração? Agir com a razão e o coração. Certo? Não com uma coisa só. Quando é hora de eu definir, que seja com a razão. Quando é hora de eu considerar outra pessoa, que seja com o coração. Eu não posso, na consideração, colocar só uma ideia, porque daí jogo tudo fora. Não?
Esta pessoa que não reconhece a virtude tem a estranha ideia que se tornará mais fácil o perdão dos pecados, dizendo o quê? Que não há pecado para perdoar. E cai numa falsidade, não? Lembro de Pascal, o pensador Blaise Pascal, pensador francês, que num certo ponto vai dizer assim: não é de temer que sacerdotes, querendo tirar o pecado do povo, negam o pecado. E daí negam a verdade e acabam enveredando o povo numa grande maldade, numa impossibilidade de mudar de vida, certo? Tirando a humildade do caminho das pessoas. Realmente, o inimigo da raça humana, ele se torna inimigo da raça humana por ser tão humano, negando o pecado, ou negando outras verdades da vida. Torquemada, vamos lembrar bem quem era Torquemada, que era um religioso do período da Inquisição. Ele torturava as pessoas fisicamente, em prol da verdade moral. Nenhuma piedade. Torturava. Aquelas coisas que às vezes são apresentadas na comédia dos filmes destes tempos, que uma pessoa era esticada, outra encolhida em câmara de tortura, para que a pessoa confessasse o seu erro. E diante de tanto sofrimento, ela acabava confessando até o que não tinha feito. Em vista da verdade moral, ele arrasava a pessoa humana. Mas esta moral, onde poderia estar, senão na pessoa humana? Ele tinha o coração fora do lugar. Zola torturava as pessoas moralmente, em prol da verdade física, e abusava. Mas um caso muito mais contundente do que dessa dupla verdade, piedade, pode ser identificado no caso excepcional do deslocamento da humildade. Deslocamento da humildade por quê? A humildade vai se tornar aparência e deixou de ser realidade. Quando nós estudamos a virtude da humildade, estudamos qualquer uma das virtudes, nós vamos procurar alguma ideia, algum conceito que a gente possa imediatamente associar àquela virtude. Por exemplo, quando se trata de humildade, o conceito é verdade. A verdade identifica a humildade. Quem não é verdadeiro, humilde não é. Se eu troco as coisas e coloco uma falsidade no lugar da verdade, eu nunca vou caminhar na humildade. Bom, se eu nego a verdade de Deus, que Ele seja bom, porque se não for bom, não é Deus, eu perco a humildade. E quando eu nego esta verdade, eu vou passar a negar também a outra, que eu sou pecador. Não há humildade quando eu não reconheço que eu sou pecador. Dizer, por exemplo, que o ser humano é essencialmente bom. O ser humano é pecador. Olha aí as decepções da sociedade humana, que sempre estão ligadas à mentira. O orgulho se manifesta assim. Pessoas aparentemente tão boas. Olha os políticos.
Quantas vezes aparentemente tão bons, porque deram cestas básicas na época da eleição, porque deram guardanapos, etc. Não que as pessoas não precisem, porque necessitado é necessitado, mas ele não é bom. A aparência foi de uma bondade falsa. Então, virtude da humildade ligada à verdade. Então não há nada mais, ele diz aqui, nada mais contundente do que o deslocamento da humildade. Sempre superando a sua misericórdia com a invenção de novas necessidades. Uma humildade que é arrogante. O seu poder de desfrute destruiu metade das alegrias, buscando prazer. O ser humano perdeu o prazer principal. O prazer principal é a surpresa. Mas ele trama para que possa criar necessidades. E aí vai supri-las. E não supre nada. E destrói a pessoa. Torres, um outro autor, ou melhor, é impossível sem a humildade desfrutar de qualquer coisa que seja, mesmo até do orgulho. Não há de haver desfrute verdadeiro das coisas, se não somos humildes. Quem é humilde se alegra nas coisas boas. Por isso que ele diz a surpresa é alguma coisa que a humildade permite. Já fizemos experiências de, num grande esforço, oferecer alguma coisa para uma pessoa. E isso que foi oferecido custou empenho, sacrifício, união das pessoas. E quando isto foi oferecido, a pessoa se deparou com o dom e disse: isso eu já tenho. Não há surpresa nenhuma, porque também não há humildade nenhuma que permite reconhecimento. Então acompanha a humildade esta surpresa, não é? Então, tenhamos esta surpresa. É impossível, sem a humildade, desfrutar do que quer que seja. Hoje em dia, a humildade está no lugar errado, é o mal que sofremos. A modéstia se fixou no órgão da convicção, onde ela nunca devia estar. Uma modéstia falsa. Então, a pessoa, ao invés de ser humilde, se apresenta como falso modesto. Está no lugar errado. Se eu devo reconhecer alguma coisa, aí nós voltamos para um homem que não tinha falsa modéstia. O apóstolo Paulo. Eu sou apóstolo, diz ele. Ai de quem negar? Quem me escolheu foi o Senhor? Como é possível que neguem isto? Estão negando aquele que me escolheu? Não há falsa modéstia, mas há uma verdadeira humildade. Alguém poderia dizer isso não é ser humilde? Mas porque não entendeu nada, então. Entendamos. Não sejamos nós falsos modestos. Alguém é chamado na sociedade a assumir um cargo, uma função. Ai dele, se negar. Muito mais prejuízo causa uma pessoa que por falsa modéstia não assume, tendo capacidade de assumir, do que aquele que sem capacidade até erra na tentativa de fazer o que está até acima da sua força.
A falsa modéstia é um desastre. A modéstia, então, se fixou na convicção de não devia estar. O homem foi concebido para duvidar de si, mas nunca duvidar da verdade. Eu não devo ter tal confiança em mim, que de repente eu até me torne uma pessoa incapaz de ter decisões boas. Mas se eu não considerar a verdade, aí então não presta para nada. Não duvidar da verdade, pode até duvidar de si. Hoje em dia, uma parte humana que o homem afirma é exatamente a parte que não devia afirmar. É aquilo que ele duvida. Não deveria duvidar a razão divina manifestada na revelação. Tão simples que leva o homem a uma verdade maravilhosa, esplêndida, que deveria causar maior surpresa. Não é uma surpresa quando alguém, por exemplo, descobre que os mandamentos não são caprichos. Porque pode ser que na adolescência, por uma instrução mal feita da fé, alguém pense que os mandamentos foram colocados na nossa vida como freios, para judiar de nós. Primeiro, Deus cria um homem que tem o instinto da sexualidade. E depois coloca o mandamento não pecar contra a castidade. Parece que Deus está brincando, mas depois vamos conhecer a sabedoria e descobrimos que tudo aquilo que o mandamento pede é o nosso bem. Maravilhosamente é o nosso bem. E sendo o nosso bem, a obediência do mandamento se torna para nós uma coisa maravilhosa. Crescer neles é humano. Mandamentos fazem da vida do ser humano um ser humano verdadeiramente. E faz a vida amadurecer no que ela tem de melhor. Surpresa! O mandamento é maravilhoso. Nada no mandamento pode ser considerado por um acaso pesado ou difícil. Nenhum mandamento é pesado. Tão próximo de nós que é amor. Porque todo mandamento é amor. Verdade e razão divina. A antiga humildade era uma espora que não deixava o homem parar. E não um prego na bota que impede de ir para frente. Humildade não é freio. É acelerador. É espora que faz voar. Quem é humilde, voa. Mas quem é somente modesto, não sai do lugar. Eu não posso, eu não tenho dignidade suficiente. Quem sou eu para fazer isto? Esta modéstia está longe da verdade. Isto não é princípio religioso, isto é princípio humano. Porque o que Chesterton está propondo é exatamente esta questão humana, de pensar no que é verdadeiro. A antiga humildade fazia o homem duvidar dos esforços e trabalhar com mais afinco. A nova humildade propõe que o homem duvide dos objetivos e faz parar de trabalhar. Pois não? Duas perguntas. Perguntas, então. Uma delas é se o segredo é o autocontrole. Acho que em relação aos mandamentos, né? Sim. O segredo é autocontrole? Não. O segredo é amor. Certo? Autocontrole faz só uma pessoa dominar alguma coisa dos seus instintos.
Autocontrole é breque. Virtude e humildade são acelerador. Certo? A virtude, sobretudo a da prudência. Se a humildade tem como conceito principal a verdade, a prudência tem como conceito principal a ocasião, a oportunidade. E a melhor comparação é numa estrada, uma grande descida, quilômetros, e uma jamanta descendo nessa descida. E alguém com um carro pequeno na frente. Se ele for devagar, ele é imprudente. Ele tem que acelerar. E se ele olha pelo retrovisor, que a jamanta está ali, acelere mais, nem que para isso ele tenha que ultrapassar o limite da velocidade, pois se trata da ocasião de acelerar. Certo? Ora, se por um acaso ele está diante de um perigo, então ele tem que frear, porque a ocasião é para isto. A prudência está ligada à oportunidade, a humildade à verdade. Tem mais uma pergunta? Outra pergunta. Dentro da família, onde ou como ver quando somos modestos? Dentro da família? Somos modestos? A pergunta é esta. Quando dentro da família podemos dizer que estamos sendo modestos? Quando nós, podendo realizar as coisas, apresentamos um argumento que pareça ser humilde. Isso eu não posso fazer, não tenho capacidade. Esta modéstia que é um desastre, certo? Você pode fazer? Faça. Duvide até que o seu esforço seja suficiente, mas não duvide que o objetivo possa ser alcançado. Quem duvida do objetivo não está sendo humilde de jeito nenhum. Não corresponde à verdade. Não. Na escola, nós podemos perder de vista os objetivos, não? Lá na década de 50, começo da década de 60, houve uma grande mudança no currículo das escolas. E pessoas no ministério, nas secretarias, nas escolas, perdendo de vista um raciocínio verdadeiro sobre a vida humana, começaram a fazer perguntas sobre certos conteúdos e ensinamentos. Por que ensinar história? Para que serve história? A matemática, talvez a gente até entenda que tenha grande utilidade. Mas e a história para que serve? E a música para que serve? E para que serve outros conteúdos? Perderam de vista o ser humano inteiro e quiseram que o ser humano fosse só raciocínio exato. O que conseguiram? A destruição da escola. Aí começou uma derrocada, não é? Da má formação, que existe até hoje, porque até hoje essas perguntas são feitas. Para que serve? Quando nós necessitamos para compreender o tempo de hoje, a compreensão da história. Para não entender que a história é morta, ela continua. E para não entender também que a história, por um acaso, seja tudo no passado, e de repente cultuamos a cinza e não a vida. Não?
Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada. Quer dizer, tanta modéstia que... para quê? E como é que eu vou saber a tabuada? Não tenho condições. Não? Quer dizer, eu mesmo me deparei dirigindo uma escola com o seguinte problema. De um rapaz estar no segundo colegial e não conseguir enxergar as horas no relógio de ponteiros. Ou estava escrito o número digital, ou ele não conseguia ver. Mas, meu Deus, ele chegou no segundo colegial, certo? Está se formando uma sociedade de modestos. E ele podia aprender, porque o bichinho era muito inteligente, não é? E outros que no terceiro colegial não sabiam tabuada. E daí tínhamos que ensinar a tabuada. Vamos ver. Passou da época. E daí o estudante dizia assim, mas como eu vou aprender isso? Aí é que entra a modéstia. Eu não posso. Eu não sou inteligente. Certo? Realmente está faltando com a inteligência por achar que não é inteligente. Não é? Duvidam da lei da gravidade. Filósofos. Exatamente esse desamparo intelectual que constitui o nosso problema. Todo mundo moderno está em guerra contra a razão. É uma torre oscilante, é uma construção falsa. Com frequência se diz que os sábios não conseguem ver nenhuma resposta para o enigma da religião. Mas o problema de nossos sábios não é que não consigam ver a resposta. Eles não conseguem ver, é o enigma. Não é? É uma outra visão que está faltando. O enigma é a vida. E a vida todo mundo vê. Não é? É racional atacar a polícia. Mas, mais que isso, é maravilhoso. Mas os críticos modernos da autoridade religiosa são como homens que atacariam a polícia sem jamais terem ouvido falar de ladrões. Então, não são capazes de ver a utilidade, o valor e a presença da polícia, porque falta um outro conhecimento. E esse outro conhecimento só falta por cegueira total. Porque não ver ladrão é também não enxergar nada, certo? Que alguém não enxergue ladrão, por exemplo, aqui no Brasil, isso, meu Deus do céu. O perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se. Aí é que está a questão da liberdade. Isto não é liberdade, mas ele é livre e pode se destruir numa pretensa liberdade. Inútil falar sempre de alternativa de razão e fé. A própria razão é uma questão de fé. Porque cremos, não? Quando observamos os grandes descobridores, ou homens de talento, ou homens heróicos, o que vamos perceber na vida deles? Que além da razão havia uma profunda fé. Olha, podiam não ser religiosos, podiam até não professar alguma fé, mas acreditavam num bem superior. O velho cético total diz: eu não tenho direito de pensar por mim mesmo, mas tenho absolutamente o direito de pensar. Eu não tenho que descobrir alguma coisa tão inédita
que seja por mim mesmo. Mas eu tenho o direito de pensar como todo mundo. Certo? É um ceticismo saudável, não verdadeiro. Eles citam outro autor, Wells, desfraudou a sua desastrosa bandeira quando ele vai propor o quê? No escrito Dúvidas do Instrumento. Nela ele questiona o próprio cérebro e se esforça para eliminar toda a realidade de todas as afirmações pessoais passadas, presentes e por vir. Mas foi contra essa remota destruição que todos os sistemas militares da religião foram originalmente enfileirados e comandados, duvidando da vida humana para poder acreditar em alguma coisa superior, para construir alguma coisa, certo? E que foram propondo, através da história, as verdades que brotaram até mesmo da religião, certo? A religião que se fundamenta na verdade revelada, por exemplo, a fé cristã ou muçulmana, ou outras na busca do bem, porém, propuseram essa verdade e indicaram para os homens. Já Wells vai duvidar de tudo a ponto de destruir o pensamento. Foram organizadas certas iniciativas, credos, cruzadas, hierarquias, perseguições, como dizem os ignorantes, para suprimir a razão, chamando tudo com um título só, sem distinção e compreensão, obscurantismo. Foram organizados para difícil defesa da razão. O homem, por instinto cego, sabia que se uma única vez as coisas fossem loucamente questionadas, a razão deveria ser questionada primeiro. Porque os homens seguiram a razão também, não é? E se perderam. A autoridade de sacerdotes para absolver. A autoridade dos papas para definir. Até mesmo dos inquisidores para terrorizar. Essas são todas sombrias defesas erigidas em volta de uma autoridade central, mais indemonstrável, mais sobrenatural de todas. A autoridade do homem de pensar, certo? Pensaram, erraram até, mas pensaram. Depois foram corrigidos. E a história humana continua, certo? Mas o fato de corrigir não joga fora tudo aquilo que de verdadeiro existia. Porque se jogar o que de verdadeiro existia, nega-se a razão. Não é? Na medida em que a religião já desapareceu, também vai desaparecendo a razão. E aí surge o absurdo. Vamos recordar um fato na negação da religião. Por exemplo, na opressão comunista. Aquele menino que denunciou, nem quis denunciar, comentou na escola que o seu pai tinha colhido algumas batatas a mais e a família tinha podido ter uma refeição a mais. Não era muita coisa, mas a lei dizia que ninguém podia reter para si coisa nenhuma. E o menino comentou na escola e a professora ouviu. E levou para o partido. E o partido moveu, prendeu o pai deste menino, e o pai foi condenado à morte exemplarmente. E o menino foi ainda convidado
e certamente imposto, que visitasse escolas, cidades, testemunhando lá um heróico menino que tinha denunciado o pai que foi condenado à morte. Negou-se a religião e acabou se negando também a razão. Onde estava a razão nisto? Pois não tinha razão nenhuma. Negar a humanidade num regime que estava sendo proposto para salvar a humanidade. E a negação da humanidade. Que razão é esta? É o suicídio do pensamento. Por isso este título neste capítulo. Quer dizer, como é possível que o pensamento morra? Não é? Correntes modernas de pensamento que exercem este efeito de bloquear o pensar em si. Se há uma coisa que a evolução destrói, essa coisa não é a religião, e sim o racionalismo. Deus pessoal podia muito bem criar tudo de modo lento ou rápido. Por isso a evolução pode ser o entendimento que de modo lento as coisas foram feitas. Foram feitas, certo? Afirmar a criação não quer dizer um boneco de barro e um sopro na boca. Pode ser uma evolução longa. Uma coisa não nega a outra. Só existe uma coisa, que é o fluxo de tudo e de qualquer coisa. O ataque não é o ataque à fé, mas contra a mente. Você não pode pensar se não existem coisas sobre as quais pensar. Descartes disse: penso, logo existo. O filósofo evolucionista inverte, negativiza o epigrama e diz: não existo, portanto, também não posso pensar. Que é alguma coisa presente hoje. Eu não posso construir hipóteses. Eu não posso pensar, certo? Mas se eu não pensar, o sistema de Descartes, o que dizia? Se eu penso, eu existo. Se não penso, não existo. Pensar é condição, não? Depois o ataque oposto, contra o pensamento, por Wells, quando insiste que todas as coisas separadas são únicas e não há, em absoluto, categorias. É destrutivo. Pensar significa conectar as coisas. Se eu penso que cada coisa é única, eu não posso associá-las e entendê-las. O pensamento nos leva à associação e a criar categorias, certo? E não misturar as categorias. Como é engraçado quando a gente escuta uma expressão que é a confusão da categoria. O homem que diz: eu já conheci a França, Rio Grande do Sul e Salvador. 3 categorias diferentes. Um é o país, outro uma cidade, outro um estado. Eu não consigo separar categorias. Eu poderia dizer Paris, Salvador e Porto Alegre. Ou dizer França e Brasil. Mas aí eu separo por categoria. Ele negou a categoria. Então as coisas existem sozinhas. E negou o pensamento. Não é? O que é muito interessante, o suicídio do pensamento. Muito bem, na próxima tem mais. Muito obrigado.